Acha que uma caneca quente de caldo de ossos é o segredo para articulações mais fortes e uma pele mais jovem? É o que ouvimos em todo o lado, não é? Que é uma espécie de elixir mágico que nos devolve a vitalidade. Mas e se eu lhe dissesse que, sem o saber, pode estar a encher essa caneca com algo que, em vez de ajudar, está na verdade a prejudicar a sua saúde? É uma realidade frustrante. Tentamos fazer algo de bom por nós, seguimos os conselhos que parecem tão saudáveis e, no fim, podemos estar a causar mais inflamação ou problemas digestivos. Sentimos-nos enganados por um suposto superalimento. O segredo não está em beber ou não beber o caldo de ossos, mas sim em como o preparamos e consumimos. Os detalhes fazem toda a diferença. Neste vídeo, vamos desvendar os erros mais comuns que muitos de nós cometemos ao preparar e beber caldo de ossos, erros que podem transformar esta bebida da saúde numa fonte de problemas. Vamos aprender juntos como o fazer da forma correta para colher todos os benefícios sem nenhum dos riscos. Fique até ao fim, porque o último erro é o mais surpreendente e o que mais pessoas cometem sem se aperceberem. Então, vamos começar pelo princípio. O primeiro erro, e um dos mais fundamentais, acontece muito antes de o caldo chegar à sua caneca e tem tudo a ver com a matéria-prima. O erro é usar os ossos errados. Sei o que pode estar a pensar. Ossos são ossos, certo? A verdade é que não é bem assim. Muitas vezes, na nossa ânsia de sermos poupados e aproveitarmos tudo, usamos simplesmente os restos do frango assado de domingo. E embora isso não seja terrível, não é a forma ideal de criar um caldo verdadeiramente rico em nutrientes e colagênio. O maior problema reside na origem desses ossos. Se os animais de onde vêm foram criados em espaços confinados, alimentados com rações cheias de grãos e antibióticos, essas substâncias indesejáveis, bem como as hormonas de estresse, podem acumular-se nos seus ossos e na sua medula. E quando fervemos esses ossos durante horas, para onde acha que vão esses compostos? Exatamente para o seu caldo. Em vez de um elixir de cura, acabamos com uma sopa de toxinas. A solução é ser um pouco mais seletivo. A qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Procure ossos de animais criados em pasto, alimentados com erva, ou frangos criados ao ar livre, o chamado frango do campo. Sei que podem ser um pouco mais caros, mas aqui está um segredo. Os melhores ossos para caldo são muitas vezes as partes mais baratas que ninguém quer. Falo dos ossos com muitas articulações, como os nós dos joelhos de vitela, os pés de galinha, o pescoço. Estas são as partes mais ricas em cartilagem e tecido conjuntivo, que se transformam em colagênio e gelatina maravilhosos durante a cozedura. Vá ao seu talho de confiança. Converse com o talhante. Peça-lhe especificamente ossos para caldo, ossos com tutano, pés de galinha. Muitas vezes, eles ficam contentes por vender estas partes por um preço muito simbólico. Lembro-me da minha avó, a Denda Amélia. Ela nunca deitava nada fora, é verdade. Mas para o seu caldo milagroso, que ela nos dava sempre que estávamos constipados, ela ia de propósito ao talho do senhor Joaquim e pedia-lhe aqueles ossos feios que ninguém quer, os nós dos joelhos da vitela. Ela sabia instintivamente que era ali que estava a força, como ela dizia. Agora que temos os ossos certos, passamos para o segundo erro. Não preparar os ossos corretamente. Simplesmente atirar os ossos para dentro da panela com água é perder uma oportunidade de ouro para melhorar drasticamente tanto a pureza como o sabor do seu caldo. Existem 2 passos simples mas transformadores: branquear e assar. Branquear parece um termo de cozinha chique, mas é muito simples. Coloque os ossos na sua panela maior. Cubra com água fria, leve ao lume até ferver e deixe cozinhar em lume forte por cerca de 20 minutos. Vai ver uma espuma acinzentada a subir à superfície. Estas são impurezas. Depois desses 20 minutos, escorra os ossos. Deite fora essa água turva e passe os ossos por água limpa. Este passo resulta num caldo muito mais claro e com um sabor mais limpo. O passo seguinte é assar os ossos. Depois de os branquear e secar,
Espalhe-os num tabuleiro de ir ao forno e asse-os a uma temperatura alta, cerca de 200 graus Celsius, durante uns 30 a 45 minutos, ou até estarem bem dourados e caramelizados. Este processo, conhecido como a reação de Maillard, desenvolve uma profundidade de sabor incrível. A sua cozinha vai ficar com um cheiro maravilhoso, um cheiro a conforto e a comida de verdade. Este passo transforma um caldo simples numa base rica e saborosa que vai querer beber pura. Pode parecer um passo extra, um bocadinho de trabalho a mais numa vida já tão ocupada. Mas pense nisto como o alicerce de uma casa. Se o alicerce for forte, limpo e bem construído, toda a casa será melhor. Estes 2 passos, branquear e assar, são o alicerce do seu caldo de ossos perfeito. Garantem que extrai o melhor dos melhores ossos que escolheu com tanto cuidado. Agora que já temos os ossos certos e devidamente preparados, entramos na fase de cozedura, e é aqui que outro erro muito comum acontece. Um erro nascido da nossa impaciência moderna. O terceiro erro é cozinhar o caldo por pouco tempo. Estamos tão habituados a refeições rápidas e a soluções instantâneas que a ideia de ter uma panela ao lume durante um dia inteiro pode parecer um exagero. Muitos de nós tratamos o caldo de ossos como uma canja ou uma sopa normal, deixando-o a ferver por 2 ou 3 horas e depois consideramos o trabalho feito. O resultado será um caldo saboroso, sim, um caldo de carne ou de galinha perfeitamente aceitável para usar como base de um estufado. Mas não será um verdadeiro caldo de ossos medicinal, rico em nutrientes. A magia do caldo de ossos acontece através de um processo muito lento e gentil. É preciso tempo, muito tempo, para que o calor baixo e constante quebre o tecido conjuntivo resistente e a cartilagem dos ossos, libertando o precioso colagênio. Esse colagênio, por sua vez, transforma-se em gelatina, que é o que dá ao caldo arrefecido aquela consistência de geleia e que é tão benéfica para as nossas articulações, pele e intestinos. Da mesma forma, os minerais como o cálcio, o magnésio e o fósforo estão trancados dentro da matriz óssea. Extraí-los requer uma cozedura longa e persistente. Se cozinhar por pouco tempo, está apenas a arranhar a superfície do potencial nutritivo dos ossos. Então, qual é o tempo certo? Para ossos de aves, como frango ou peru, o ideal é entre 12 a 24 horas. Para ossos maiores e mais densos, como os de vaca ou borrego, aponte para 24 a 48 horas. Sim, leu bem, até 2 dias. Sei que parece uma eternidade, mas aqui é onde a tecnologia moderna pode ser nossa amiga. Uma panela de cozedura lenta, a famosa slow cooker, é a ferramenta perfeita para isto. Pode ligá-la na temperatura mais baixa e esquecê-la. É segura, consome muito pouca energia e mantém a temperatura ideal. Um borbulhar muito, muito suave, quase imperceptível. Se não tiver uma, pode fazê-lo no fogão, no bico mais pequeno e no lume mais baixo possível. O objetivo é ver apenas 1 ou 2 bolinhas a subir à superfície de vez em quando. Pense nisto como uma infusão. Se mergulhar uma saqueta de chá em água quente por 10 segundos, terá uma água com cor, mas pouco sabor. Se a deixar por alguns minutos, extrai toda a essência. Com os ossos é a mesma coisa, mas a uma escala de horas, não de minutos. A paciência aqui é mais do que uma virtude. É um ingrediente essencial. E isto leva-nos diretamente ao 4º erro, que muitas vezes anda de mãos dadas com a pressa. Usar demasiada água ou, mais importante ainda, esquecer de adicionar um ácido. A proporção de ossos para a água é fundamental. Se colocar os ossos numa panela enorme e a encher de água até cima, vai acabar com um caldo fraco e diluído, com pouco sabor e menos nutrientes concentrados. A regra geral é simples. Coloque os ossos e os vegetais na panela e depois adicione água fria apenas o suficiente para cobrir tudo por uns 3 ou 4 centímetros, não mais. Durante a cozedura longa, a água vai evaporar um pouco, concentrando ainda mais os sabores. Pode adicionar mais um pouco de água a ferver a meio do processo se o nível descer demasiado, mas comece com menos,
Agora, a parte que muitas pessoas se esquecem e que faz uma diferença química no seu caldo: o ácido. Adicionar um elemento ácido à panela é o truque para ajudar a extrair os minerais dos ossos. A acidez ajuda a dissolver a matriz óssea, puxando o cálcio, o magnésio e o potássio para a água, tornando-os disponíveis para o nosso corpo absorver. O que usar? É muito simples. Um bom vinagre de cidra é a escolha mais popular e funciona lindamente. 2 a 3 colheres de sopa para uma panela grande é o suficiente. O truque dentro do truque é adicionar o vinagre à água fria com os ossos e deixar tudo a repousar por cerca de 30 a 60 minutos antes de ligar o lume. Este período de maceração dá tempo ao vinagre para começar a atuar nos ossos, iniciando o processo de extração mineral antes mesmo de o calor entrar em ação. Não se preocupe, o sabor do vinagre irá desaparecer completamente durante a longa cozedura. O que fica é um caldo mais rico, não apenas em sabor, mas em minerais essenciais para a saúde dos nossos próprios ossos. Ao evitar estes 2 erros, o da pressa e o da falta de ácido, está a garantir que o tempo e o esforço que investe resultam num caldo verdadeiramente potente e curativo. Já passamos pela escolha dos ossos, pela preparação, pelo tempo de cozedura e pelos ingredientes. Parece que temos tudo controlado, certo? Mas é agora, no final do processo, quando o caldo está finalmente pronto, que surge o erro mais perigoso e surpreendente, aquele que prometi no início. Este erro não afeta o sabor nem o teor de nutrientes, mas pode ter consequências graves para a sua saúde. O erro final e mais perigoso é não arrefecer e armazenar o caldo corretamente. Depois de horas, ou mesmo dias, a cuidar da sua panela, o sentimento é de alívio. Coamos o líquido precioso e ficamos com uma grande panela de caldo quente e fumegante. A tentação, e o que muitas pessoas fazem, é simplesmente deixar a panela na bancada da cozinha a arrefecer à temperatura ambiente, pensando que dentro de algumas horas estará frio o suficiente para ir para o frigorífico. Este é um erro grave. Uma grande quantidade de líquido quente arrefece muito, muito lentamente. Durante este longo processo de arrefecimento, o caldo passa horas naquilo que os especialistas em segurança alimentar chamam de zona de perigo de temperatura, que fica entre os 5 e os 60 graus Celsius. Esta é a faixa de temperatura ideal para a proliferação de bactérias nocivas, como a Salmonella ou a E. coli. O caldo de ossos, sendo rico em proteínas, é o meio de cultura perfeito para estes micro-organismos. Para a maioria dos adultos jovens e saudáveis, isto pode resultar num desconforto intestinal. Mas para nós, que já passamos dos 60, com um sistema imunitário que pode não ser tão robusto como antes, uma intoxicação alimentar pode ser um assunto muito sério, levando a complicações graves. Então, como fazer da forma segura? O objetivo é arrefecer o caldo o mais rapidamente possível. Nunca, mas nunca, coloque a panela grande e quente de caldo diretamente no frigorífico. Isso não só não vai arrefecer o caldo eficazmente, como vai aumentar a temperatura interna do seu frigorífico, pondo em risco a segurança de todos os outros alimentos lá dentro. O método mais eficaz é um banho de gelo. Encha o seu lava-loiça com água fria e gelo e mergulhe a panela de caldo quente lá dentro. Mexa o caldo de vez em quando para ajudar a dissipar o calor mais depressa. Verá que em menos de 1 hora estará frio. Outra excelente opção é dividir para conquistar. Em vez de tentar arrefecer uma panela enorme, divida o caldo quente por vários recipientes mais pequenos e rasos. Podem ser taças de vidro ou recipientes de metal. A maior área de superfície permite que o calor se dissipe muito mais rapidamente. Pode colocá-los no frigorífico assim que pararem de fumegar. Uma vez que o caldo esteja completamente frio no frigorífico, vai notar que uma camada de gordura se solidificou no topo. Não a deite fora imediatamente. Esta camada de gordura funciona como um selo protetor, ajudando a preservar o caldo por baixo e a mantê-lo fresco por mais tempo. Pode remover a gordura facilmente com uma colher antes de aquecer a porção que vai consumir. Para armazenamento, o caldo dura até 5 dias no frigorífico. Para um prazo mais longo, o congelador é o seu melhor amigo.
Pode congelá-lo em recipientes, sacos de congelação ou, o meu truque preferido, em cuvetes de gelo ou formas de queques de silicone. Assim, fica com porções individuais perfeitas para adicionar a sopas, estufados ou simplesmente para aquecer uma caneca de cada vez. Portanto, como vimos, fazer um caldo de ossos verdadeiramente benéfico não é apenas ferver uns ossos. É uma arte que começa na escolha cuidadosa de ossos de boa qualidade, passa pela preparação meticulosa para extrair o máximo de sabor e nutrientes, exige a paciência de uma cozedura longa e lenta, e termina com o cuidado crucial de o arrefecer e armazenar de forma segura para proteger a nossa saúde. Sei que podem parecer muitos passos, mas não se assuste. Da primeira vez, siga os passos com calma. Da segunda, já será mais fácil. Pense nisto não como uma tarefa, mas como um ato de amor por si mesmo, um investimento na sua saúde e bem-estar. Cada caneca quente que beber será uma recompensa por esse cuidado. E agora gostava muito de saber de si. Já faz caldo de ossos em casa? Tem algum truque ou segredo de família que queira partilhar? Ou talvez tenha cometido alguns destes erros sem saber? Deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprendemos todos uns com os outros. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples de viver com mais saúde e alegria depois dos 60. Lembre-se, cuidar de si é o melhor presente que pode dar à sua família e a si mesmo. Nunca é tarde para aprender e melhorar. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.